Sejam muito bem-vindos ao canal Momento Monetário, o canal de economia e finanças que mais cresce no Brasil. Nesse vídeo, vamos demonstrar como a inflação que já está cobrindo o mundo tem sido gerada, como os indícios são de que não há volta. E farei também um breve comentário sobre a exploração do bom senso, quer dizer, de Marte. Mas antes de tudo isso, se inscrevam no canal, deem like e confiram o último vídeo. Mas já vou avisando que esse vídeo vai ser um pouco mais longo, então pegue a pipoca, chame de tio, chame a vovó, beleza? Chamou? Então vamos lá. Então temos já na capa um exemplo básico de inflação do nosso cafezinho, né? E a inflação é basicamente isso. Enquanto o café manteve seu valor ao longo do tempo, o dinheiro perdeu seu valor. Nada mais do que isso, certo? E isso é demonstrado através do preço das coisas. Bem, com esse preço da soja, né? Pra que vai dar um buquê de flores? O rapaz aí surpreendendo a namorada com um presente caríssimo desse, né? E a galera não perde tempo, né? Sobe um pouquinho, já faz meme, já faz piada. Qualquer um já deve ter notado o aumento no preço dos combustíveis aqui no Brasil. E a gente tem um agravante, que é o câmbio mais fraco. O câmbio mais fraco favorece o aumento dos preços. E lembrando que o real, né, foi a moeda que mais se desvalorizou em 2020. Isso não é pouca coisa, tá? Isso é bem grave, mas se caso seja necessário eu faço um vídeo mais tarde. Mas notem aí que o aumento do preço das commodities é generalizado. Não é só na soja, não é só na gasolina, nem no diesel, tá? O diesel foi o que mais sofreu, acredito. Mas o milho, o boi gordo, tudo tem subido. E como eu disse no vídeo passado, ainda não sentimos todo o impacto disso. Uma matéria do UOL, né, que é basicamente o que você vê em todo canto relacionado, digo de recomendação, né, de economistas, que vão recomendar aí basicamente poupança, tesouro, CDB, no que esse caso aí foi do PagBank, que ele indica por estar rendendo 200% CDI, que são nada mais nada menos que 4% ao ano. Bem, não que sejam opções ruins, são opções que ah, vão te garantir, né? Vão defender o seu patrimônio de uma situação muito brusca, né? Uma situação de emergência. Agora já a poupança, né? Não pode ser considerado um investimento. Poupança pode ser considerado um bom local para deixar a reserva de emergência pela liquidez, mas infelizmente não é um investimento. Tá? Isso ainda parece uma coisa ultrapassada, mas ainda tem recomendação para poupança como investimento. Tá? O problema não é a poupança, é falar que é um investimento, não é. Mais para frente eu vou fazer um comentário aí dos economistas do mainstream, mas a minha opinião é que eles recomendam essas coisas, pois se houver um problema, né, nunca vai ser responsabilidade deles. Pô, eu recomendei o CDB, mas aí é culpa do banco, né? O banco foi, deu mole, tinha fraude, como é que eu ia saber? Tesouro deu ruim? Pô, Bolsonaro aí, Paulo Guedes. É isso, eu tenho minhas ressalvas aí quanto ao tesouro, né? Eu acho tesouro pós-fixado importante, tá? E eu posso detalhar mais pra frente por quê. Mas essa taxa de juros aí que nós temos é ridícula, né? Não tem outra palavra. E é simplesmente uma pequena garantia ali, tá? Mas é isso. Aí mais uma vez a Kitco News, tá? Com
com essa matéria aí da CrossCapt Capital, e vale a pena ser lida, tá? Só traduzir, muito fácil no Chrome. Bem, Silver, prata abaixo dos $30, é realmente barato. Conforme a inflação puxa para cima, né, aumenta o preço das commodities. Ou seja, as commodities sobem e os metais, né, estão baratos. É isso que diz a matéria. É isso, não tem mais o que dizer. Os metais estão baratos. Como eu disse no vídeo anterior, é um pouco mais complicado de se investir em metais aqui no Brasil, ouro, prata, tá? Mas quem tiver a possibilidade de investir no exterior, prata, talvez não em ETFs, mas vale a pena pensar no assunto, tá? É um ativo que está desvalorizado e tem um histórico de só de alguns milhares de anos só, tá? E não tem para onde correr. Tem que para proteger o patrimônio, você vai ter que uma hora você vai se deparar aí com o ouro ou com a prata. A linha de pensamento tem que ser esse. Tem que ser essa. Beleza? Então vamos para o grande assunto do vídeo. Bem, não preciso dizer muito sobre esse caso icônico. A falta de papel higiênico nos mercados, as pessoas carregando dinheiro no carrinho de mão na rua, comendo lixo, tá? Sabe? Não tem muito o que dizer, todo mundo já sabe que tudo isso aconteceu. A impressão de moeda era tanta, né, que tiveram que terceirizar esse serviço, ou seja, imagina o que eles pagavam, vou pagar aqui com madeira, vou pagar com petróleo, talvez, provavelmente, né? Que até no petróleo eles conseguiram levar prejuízo, para você ver que às vezes o problema não é do país, né? Quem tá no país. Mas aí a inflação a quase 3.000%, né? Ainda que fosse 2.000, ainda que fosse 1.000, é absurdo, tá? É uma coisa que faz aí Sarney, Collor e companhia serem amadores, né? Parecerem crianças, tá? Na imagem aí é o tanto de dinheiro que precisava para comprar 1 quilo de carne no país. Enquanto o ditador aí, né, grande Maduro, come em Istambul, um restaurante 5, 6 estrelas, sei lá, do Salt Bay, que é aquele cara que joga o solzinho lá, engraçado. Mas é isso, pessoal. Absurdo. Enquanto isso, a Argentina segue a passos largos para o mesmo abismo. Bem, já não bastava evacuarem, né, na nossa cabeça, mas, né, bem, argentinos fazem fila para pegar sobras de padaria em Buenos Aires. Um vídeo publicado na sexta, dia 5, mostra cerca de 300 pessoas aguardando as sobras de uma padaria em Buenos Aires. Moradores comentaram que essa é uma dura realidade que vivem por causa do governo e comparam a crise com o país da Venezuela. Ah, será que parece? Acho que parece, hein? Pois é. Parece que o Brasil está indo pelo mesmo caminho da Argentina, que foi pelo mesmo caminho da Venezuela. Então, né, a gente não tem um futuro muito brilhante pela frente, infelizmente. E tá aí a solução política para os problemas, né? Voltar atrás, né? Parar de fazer tanta besteira na economia, não, 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 não. A solução é sair da foto, que eu não vou nem ler, tá? Mas você pode dizer, né? Tá bom, isso aí é coisa de país terceiro mundo, país fuleiro, né? País ruim como os nossos aqui da América Latina. Mas aparentemente não, né? Primeira matéria aí do The Guardian. Inflação do Reino Unido aumenta conforme o preço da comida e de vestimentas aumenta. E tem aí um índice deles, né, que aumentou 0,7% em janeiro, de acordo com um órgão no país. E
É isso, né? A curiosidade aí da imagem é o prato típico do. Não sei se alguém. Pessoa, não tem muita gente que se interesse, né? Mas o café da manhã deles, almoço, janta, eles comem esse peixe aí empanado com batata frita, que é como se fosse o McDonald's lá nos Estados Unidos. O fast food, né? Bem, os grandes países também estão sofrendo as consequências. Aí do lado tem aí os Estados Unidos. O supermercado em Houston, que é. Não me lembro agora se é uma cidade, acredito que seja uma cidade. E o rapaz ainda botou aí supermercados com uma vibe venezuelana, né? Falando, parecendo que está na Venezuela. Só no país que mais prosperou na história da humanidade, né? História recente, né, no caso. Aí podemos ver aí também, como último comentário, né, a inflação de 0,7% no Reino Unido, que é simplesmente a diferença que faz uma moeda forte, uma economia sólida, levada a sério, tá? Outro gráfico muito interessante é esse, que esfacela, né, acaba qualquer teoria de que esse país aí, parece ser, né, quase falei, vai tomar o lugar dos Estados Unidos como a maior potência econômica do mundo. Não vejo essa possibilidade. E aí não tem essa possibilidade, tá? Esse aí é o gráfico de geração de dinheiro, né? Ou seja, quanto dinheiro é gerado pelos bancos centrais. Pode ser visto aí que a China, os Estados Unidos, né, em 2020 teve aí essa subida íngreme, e já a China está desde 2004, 2005 aí nessa vibe. Falei China, né? Bem, então é nada mais nada menos do que uma das causas da inflação, a oferta monetária. Esses países aí estão cada vez imprimindo mais dinheiro. E isso tudo se justifica o slide anterior, tá? Começa a faltar produtos, né? E os preços sobem, etc. E tal. Mas ainda tem um detalhe de que esse país aí, a letra C de China, as informações que vêm dele, né, em relação ao mercado financeiro, não são 100% confiáveis, tá? Talvez aí seus 50, 40% confiáveis, mas isso aí demonstra que o buraco pode estar muito mais embaixo. Nessa imagem aí, a dívida global, dá para ver aí quão íngreme ela tem subido desde 2020, né? Claro, só sobe, só sobe. E na segunda slide aí, GDP, que é o PIB, a dívida global como uma parte do PIB, certo? PIB global, ou seja, 356%. Tá? E lembra do gráfico anterior? É uma correlação absurda, né? É óbvio. Quanto mais dinheiro você gera, mais dívida você tem. Tá? Esse dinheiro, até chegar no povo, né, e já fez tudo o que tinha que fazer, já gerou inflação, já literalmente estragou a economia. Né? Estragou a economia, para não dizer outra coisa. E isso é nada mais, nada menos do que o dinheiro que está sendo gerado. É muito simples. 37% de todos os dólares dos Estados Unidos já impressos foram impressos em 2020. É isso. E 35%, um país que tem seus 200 anos aí de independência. E o senhor bonito aí é nada mais nada menos do que o presidente do Fed.
Jerome Powell, tá? Que é o Banco Central dos Estados Unidos. Muito provavelmente ele não passa de uma marionete, né, dos grandes arquitetos dessa situação horrível que a gente se encontra, mas ele é a cara que está estampando o problema do Fed, certo? O inegável é que 2020 foi um ano que esse problema de saúde foi usado como desculpa para praticarem aberrações como essa nunca antes vistas. Nessa matéria, os economistas discordam, né, entre si, é um debate, né, do estímulo que vai ser dado pelo novo presidente dos Estados Unidos de 1,9 trilhão de dólares, tá? Que é um PIB aí, talvez de um continentezinho aí. Bem, acha que deveria ser menos, né? Que acha que é muito dinheiro, que não vai adiantar, vai acabar tendo que ser gerado mais dinheiro mais para frente. E o outro acha que não, tá tudo tranquilo, né? Deveria ainda ser mais do que isso. E como está escrito, Summers disse que os economistas mais jovens assumem falsamente que a inflação nunca mais será um problema. Ainda bem que ele botou essa palavra aí, né? Falsamente. Os jovens, né, assumem que esses jovens que assumem que a inflação falsamente, né, não será um problema, ou seja, será um problema, são os que fazem parte da grande mídia, que são os que são chamados aí para dar entrevista no programa da Fátima Bernardes, sei lá se tem isso aí nos Estados Unidos. Né? Normalmente é alguém que é recém-empregado, que tem rabo preso com alguma instituição monetária de grande porte. Né? E no gráfico azul aí a gente vê como a dívida do país e o branco sendo a inflação. Né? Notem ali que no início de 2020 tivemos uma grande deflação, né? Quando estouraram os circuit breakers, né? Uma curiosidade. Foi a recuperação em V, né? Que tanto foi dita, mas de recuperação não tem nada. Com certeza aí foi algo histórico. Aliança incomum. Também poderia estar assim. Fulano, Ciclano e Beltrano entraram no bar, tal. Mas, bem. Aliança incomum. O bilionário do fundo de hedge George, esse nome tenebroso, o chefe sindical alemão Rainer Hoffmann e Lagarde do Banco Central Europeu são a favor da dívida comum da União Europeia, já que a relação dívida da zona do euro em relação ao PIB atingiu all-time high de mais de 100%, ou seja, all-time high, alta de todos os tempos, maior do que 100%. É isso, é esse absurdo aí, o gráfico não para de ser gerado dinheiro e naturalmente vai atingir a dívida, né? Vai aumentar a dívida, né? Não atingir, vai aumentar a dívida, tanto de uma nação como de uma zona, né, econômica que é a Europa. E vai aumentar a dívida, as pessoas, vai endividar os governos que vão passar simplesmente para as pessoas essa dívida. E quando tem esse nome aí no meio, né, Jorge S aí, que tem aí S aí, esse nome aí desse senhor aí, com certeza os rumos que estão aí nessa aliança, né, não são dos melhores. Aí está um clássico exemplo do animal chamado jornalista, que sinceramente não merece tanta atenção, né, mas é um demonstrativo aqui. Né? 23,59, a volta do auxílio emergencial é questão de urgência. Aí, meia-noite, inflação amplia desigualdades do Brasil e exige respostas do governo. Não
tirando aí a responsabilidade do governo, né, do Bolsonaro, de Paulo Guedes, né, Chicago Boy, mas o jornalista pede uma coisa e logo em seguida a consequência disso que ele pediu, ele não aceita. É o que eu falei agora há pouco aí dos economistas mais jovens, né? E com certeza também se aplica aos jornalistas. Será que se aplica? Acho que se aplica, hein? E quantas fraudes não teve esse auxílio, né? Poderia ter sido algo bem mais feito, não é só fazer aplicativo que quer dizer que foi bom, né? Tem muito mais coisa. Mas essa é uma das matérias mais importantes de 2020, na minha opinião. O quanto vale a pena quebrar um país, né? Pelo que? Foi uma matéria de 2020, né, de setembro aí, se eu não me engano. E esse auxílio, né, não foi uma medida econômica, foi uma medida política, certo? Que seria gasto em 13 anos, foi gasto em um. E isso não existe, né? É muito simples. Bem, a questão é de sempre, né? Quem é que vai pagar essa conta? E nesse slide aí temos na esquerda, né, a queda colossal do petróleo no ano passado, em que o preço do barril ficou negativo, né, chegou a bater menos 37. E na direita, né, o pico atual, né, o momento que a gente vive aí, que é a subida das commodities, né? A matéria do dia 15 e o barril estava em $60. Tá? É muita coisa, é muita coisa. Você pode notar aí que de junho, né, mais ou menos, junho, julho do ano passado até outubro, o preço se manteve ali na faixa dos 40. E depois aí, no comecinho de novembro, não parou, quer dizer, né, de subir. Tá? Como eu disse antes, a tendência é piorar muito antes de melhorar. E esse é um grande sinal de que os metais podem acabar indo pelo mesmo caminho. Na verdade, que a insanidade, né, tomou conta do mercado financeiro. Porque o que deveria começar a ser feito não é nem cogitado. Tá? E aqui no país, né, tivemos aí nesse final de semana, né, sexta, se eu não me engano, a indicação do general Silvio Luna para a presidência da Petrobras, que ontem à noite, no caso, dia 21, teve seu impacto no exterior. E hoje, né, tivemos aí, galera, esse belíssimo retorno com as puts, né, que são opções de venda. E pode ser visto aí no gráfico ao lado, a opção Petro 164 chegou a valer 1 centavo na semana passada. Na sexta-feira aí já estava valendo 1 centavo. E hoje abriu lá aí nos seus. Abriu ali nos 10 centavos, mas ficou na média aí dos 24 centavos. Então, eu tirei aí meu pedacinho, né? Você pode ver aí no lado esquerdo a boleta de venda, tá? Eu não mostrei as outras, até por questão de segurança, né? Mas tá aí as opções. Aí você vai falar: caraca, tá se vangloriando por causa de 23 centavos. Mas veja quantas unidades eu tinha, tá? Tinha aí 1.200 unidades. Na boleta tá 400, tá? Eu vendi um pouquinho mais do que 400. E o total tava aí, né? Tá aí. Pode fazer a conta, não vou falar quanto por cento deu, tá? Tem aí um demonstrativo, mas as minhas compras foram as que estão marcadas no gráfico, então fica aí a curiosidade. Caso, né, queira saber, isso aí são opções.
que são aí um verdadeiro antídoto para momentos de crise, momentos de incerteza, né, de volatilidade, né, são uma ferramenta de derivativos da bolsa de valores e eles servem como antídoto, né, para volatilidade mesmo, tá? Aliás, confiram a descrição, né, que tem aí um link, tá, que você pode aprender mais, tem curso sobre opções, não é meu curso, mas confira a descrição, tem muita coisa legal, incluindo também 30 dias do Amazon Prime de graça. E se cadastre lá, cancele no 29º dia, caso não queira continuar, e não vai pagar nenhum centavo. Bem, temos aí, né, a grande preocupação da humanidade da semana passada, que é essa grande panaceia, né? Bem, humanidade, né, entre muitas aspas, porque grande parte das pessoas ainda vive no mundo real. Mas isso aí é uma brincadeirinha, né? Ah, nossa, chegamos em Marte e tal. E são 460 mil tweets, né? É uma coisa realmente astronômica, né? Não é pouca coisa. E eu destaquei esse rapaz aí, né? Saudando o Deus da ciência, que está sendo muito cultuado, né? Nos dias de hoje. O planeta vermelho será estudado através desta sonda e a busca por sinais de vida. Um grande dia para a ciência. Pois é. Isso não muda a vida de ninguém, né? E acreditar, tá? Ficar feliz com alguma coisa, nem mais agora. Sabe, fazer disso um motivo de comemoração, né? Acreditar cegamente na NASA já é algo muito complicado, depois de tantas mentiras. E pesquisem daí essa frase que está aí, Blue Marble 2002, tá? Como está escrito aí na imagem. Tirem suas próprias conclusões, né? Mas basicamente é uma imagem falsa, né? Uma montagem, né? Para ser claro, que foi usada como se fosse verdadeira pela NASA. Bem, pesquisem e vão saber mais a respeito. Mas ainda sobre Marte, vídeo do Rômulo Marasquim, tá? Deixa o comentário dele aí, que foi muito bom, né? Foi muito mais a fundo do que eu, né? No assunto. Tá também na descrição. E por último, né? Mas não menos importante, outra aberração. Os bancos não querem mais dinheiro. É exatamente isso. Esse tipo de coisa faz parecer aí que a gente está vivendo num filme trash, né? O filme dos anos 90, mas nem na ficção isso aí seria imaginável. Sabe? É uma coisa aí bem estranha, para dizer o mínimo. Tá bom? Veja um vídeo aí da equipe do Morpheus. O Portal do Conhecimento é um dos melhores canais do YouTube, sem dúvidas, sobre o assunto. E não deixe de conferir, tá na descrição também. Muito obrigado aos que assistiram até aqui. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem, se inscrevam no canal e ativem o sino, pois estamos só começando. Até a próxima.